Perfeito, Fábio Piperno. Bom, gente, 4 horas e 59 minutos. A gente vai seguir, é claro, com a nossa programação aqui do nosso 3 em 1. A gente vai dar uma pausa nos destaques internacionais para falar também sobre os destaques da nossa política, ainda mais no ano eleitoral. Para você que está nos acompanhando na rádio, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cássio Zeiman e te faço companhia até às 6 horas da tarde, com muita informação ao vivo na programação da Jovem Pan News. Bom, gente, vamos voltar então a falar com os destaques aqui do nosso país, porque numa entrevista exclusiva à Jovem Pan, o senador e presidente do Partido Progressista, o Ciro Nogueira, analisou as expectativas das eleições de 2026 e afirmou que Lula e Flávio Bolsonaro cometem um erro ao falarem apenas com as próprias bases. Vamos ouvir. Nós temos uma terceira via no nosso país que só querem falar para suas bolhas. É um erro que tanto o presidente Lula comete quanto o Flávio também comete. Que querem falar para suas bolhas. E eu acho que isso é um erro que os dois vão ter que corrigir. O Flávio tem que corrigir isso, ele tem que falar para o eleitor que no que diz respeito à questão de segurança, a questão de inflação, a questão de impostos. Esse é o eleitor que vai decidir a eleição. Se ficar apenas falando para a sua bolha, com discursos de ultradireita, ele vai perder essa eleição. Assim como o Lula também errou. O Lula de hoje não foi o Lula que voltou para unificar o país, é um Lula que fala só para a sua bolha de esquerda, é um homem que pensa muito mais em ser camiseta no futuro, ou bottom, como foi Che Guevara ou Fidel, do que o Lula que vem para unificar o Brasil. Ô Zé Maria Trindade, nessa entrevista que foi dada, o direto ao ponto para o apresentador Bruno Pinheiro, a gente viu o Ciro Nogueira sendo bastante direto, inclusive fazendo críticas tanto para a oposição como também aí para os seus aliados como Flávio Bolsonaro. Você acredita também que Lula e Flávio acabam cometendo esse erro na tentativa de falar apenas com seus eleitores e acabam não furando a bolha na tentativa de ampliar esse eleitorado? Não é só os dois não, viu? O mundo político está assim, viciado em bolhas. Isso é muito sério, o que fala o presidente do PP. Foi uma boa entrevista, as pessoas podem acompanhar e rever aí através da internet, da publicação, já está no site da Jovem Pan. Olha só, o presidente do PP, Ciro Nogueira, ele é responsável por um grande partido, um partido nacional que tem uma pulverização muito forte. Então, diante disso, ele não pode jogar o PP diante de aventuras que ameaçam o futuro. A grande disputa da política hoje é dominar o Congresso Nacional e esse é o projeto do PP, que é fazer essa super legenda do União Brasil com União Brasil, o PL, o próprio PT, todos estão exatamente nisso. Então, ele não pode tomar uma medida assim, sem pensar no partido, sem pensar no financiamento dos seus deputados e dos seus senadores, diante de uma aposta de uma família que tem o direito, acho que Bolsonaro tem todo o direito de fazer a disputa, e tem todo o direito, tanto é que já convenceu todo o PL, eu converso com os deputados do PL, que não pestanejam, não piscam e dizem que o candidato é Flávio Bolsonaro e que ele vai mostrar que é diferente do pai, que tem sim algumas características do pai, mas que ele seria o Bolsonaro que se vacinou, o Bolsonaro que tem outra pegada política também. Esse é o discurso. Agora, o Ciro Nogueira tem razão em dizer que é preciso pensar também do outro lado. A pergunta é muito interessante, porque quando se fala aí, o mundo político está demais polarizado, sempre foi, Sempre foi assim. O que eu faço a crítica é justamente dessa história de falar de bolhas. Então, os ministros não dão entrevista para tal emissora, que é isso? Aí é que deve dar entrevista, para conquistar novos adeptos e levar as suas ideias. E há um vício. Dos dois lados, um vício de um lado e de outro de ficar falando em bolhas. A internet é assim, essa linguagem binária do sim ou do não, do positivo e do negativo. Ô Zé, deixa eu falar com a minha bolha aqui, que faz parte o Alan Gani e o Fábio Piperno. Ô Gani, eu quero te ouvir porque, inclusive, essa tentativa de furar a bolha é um desafio, praticamente, de todos os pré-candidatos à presidência. Claro, o presidente Lula tem, por toda a sua história na política, tem, pelo menos, boa parte da população conhecimento sobre ele. Flávio Bolsonaro está tentando mostrar que candidato ele vai ser, esse perfil mais moderado, mas é importante falar com diferentes línguas, diferentes culturas, com diferentes classes,
posses. Essa seria a grande estratégia também para esse ano eleitoral? Com certeza, né? E se a gente voltar na eleição de 2018, que Flávio Bolsonaro foi eleito, Jair Bolsonaro foi eleito, ele conseguiu trazer à tona o debate sobre segurança pública, né? Então, ele acabou tocando ali no coração de vários brasileiros porque era um tema muito marginalizado em outras disputas eleitorais. Se falava muito em economia, se falava muito, né, em benefícios sociais, mas segurança pública não entrava para valer. E ele coloca aquilo no debate, né? Chama atenção para aquele tema. Também ele é entendido, pelo menos naquela época, como o candidato antissistêmico, acaba surfando muito bem aquela onda contrária à corrupção que trouxe a Operação Lava Jato. Então ele conversou bem com o eleitor. Muito bem. Agora, o desafio neste ano, que foi bem diferente da eleição de 2022. A eleição de 2022 foi uma eleição bastante polarizada, muito tocada em questões ideológicas. E aqui a gente volta para 2026, que é justamente quais são os temas, e esse é o grande desafio, para tocar no coração do eleitor. Por quê? Porque Jair Bolsonaro não foi eleito em 2022. Veja, Cássius, ele perdeu por uma pequena margem, mas faltou para ele conquistar o coração daquele eleitor de centro, daquele eleitor de direita que não votou em Jair Bolsonaro. E tem temas aí que podem ser bastante explorados, pelo menos do lado dele. Segurança pública, a volta aí de questões de corrupção, como a gente viu do INSS, do próprio Banco Master, ele pode explorar esses casos, mas principalmente a elevação do custo de vida e de segurança pública. E, para o outro lado, do presidente Lula, quer dizer, voltar também a falar mais com a sua base, que foi aquele discurso do Mano Brown, né? Volta para a base, e também modernizar o discurso em relação às relações de trabalho, por exemplo, né? Não ficar muito preso a essas questões trabalhistas. O mundo mudou. Sindicais, assim, né? Sindicais, exatamente, né? Entender que esse mundo mudou. Quem conseguir tocar mais no coração e trazer temas reais e não só ideológicos para este eleitor leva. Ô, Fábio Perno, eu quero te ouvir também, porque inclusive ontem teve uma pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas que mostrou ali o top 5 dos assuntos que serão prioridades nessa disputa eleitoral. Segurança pública aparece com 22% como o assunto que acaba, de certa forma, unindo a maior parte da população. Em segundo, a saúde pública, depois a inflação dos alimentos, né? A economia, por fim, a questão também da educação e, consequentemente, geração de empregos, enfim, outros assuntos que, dependendo da ordem, não quer dizer que seja menos importante que outro, mas a segurança pública merece sim esse destaque, ainda mais depois da operação que tivemos no ano passado nos complexos do Alemão e da Penha lá no Rio de Janeiro. Ganhou pelo menos uma relevância, uma notoriedade muito maior. Piperno, eu quero te ouvir porque essa questão envolvendo não só de falar de pautas, de assuntos, de temáticas que interessam também a própria população, mas é importante furar a bolha dentro dessas coligações, dentro desses apoios, dentro também na tentativa de montar um governo de coalizão. Esse também seria o grande desafio, e no meio de tudo isso está um centrão, inclusive um partido que a gente está debatendo muito aqui, o PSD, meio que aguardando ali as movimentações? Então eu vou dar um dado objetivo sobre isso, Cássio. Eu nem sabia que esse tema estaria em pauta hoje, mas hoje de manhã, por coincidência, eu conversava com um amigo que é um dos sócios de uma agência chamada Datrix, que faz exatamente essa avaliação de, digamos, exibição de conteúdos digitais, né? De performances digitais, né? Então avalia, então existe o índice Datrix dos presidenciáveis. Então eles fazem um índice mensal. Aliás, um dos sócios dessa empresa é inclusive o reconhecido cientista político Antônio Lavari. E aí eu recebi a pesquisa toda referente ao último mês. Muito bem. O presidente Lula, nesse último mês, ele caiu no índice Datrix. E por que ele caiu? Porque foi um período em que um dos assuntos que foram mais discutidos nas redes foi exatamente a questão da ação do presidente Trump lá na Venezuela. Então, quando o Lula vai lá, e eu acho até que a posição dele é correta, hein? Veja, ele vai lá e reclama e acusa os Estados Unidos de uma ação ilegal.
A maior parte da opinião pública brasileira, ela é francamente hostil ao Maduro, né? Não quer saber se foi um ato legal ou, enfim, ilegal. O fato é que eles são favoráveis enfim, a queda lá do ditador. Chavismo. Não importa o meio. Prisão, não importa o meio. Importa o fim, né? Então não importam também as razões, digamos, jurídicas, legais e tal, que levaram o presidente do Brasil a interpretar dessa forma. O fato é que a interpretação dele, nesse sentido, por mais legalista que fosse, causa a ele um prejuízo nas redes. Agora, agradou a bolha, como, enfim, o Zé citou. Então, esse é o tipo de raciocínio que os políticos têm. E aí, olha, raramente isso acontece, mas dessa vez eu sou obrigado a concordar com o senador Ciro Nogueira, porque raramente esses presidenciáveis estão fazendo algo diferente. Então, pô, seria muito mais, digamos, interessante o presidente Lula se ele amanhã depois falasse: olha, eu sou a favor de que a presidente Delcy libere todos os presos políticos do país. Não há mais sentido no fato da Venezuela ter preso político. Liberta todo mundo. Aí ele falaria fora da bolha. Mas ainda há muita resistência por parte dos partidos, de muitos políticos, em tomar esse tipo de ação. Da mesma forma que o bolsonarismo, e quando o Valdemar veio aqui e criticou, por exemplo, a escolha do Braga Neto como vice na última, ele estava dizendo exatamente isso. Quer dizer, para que ter um vice que só fala com a mesma bolha? Traga alguém que tenha um discurso diferente. Não, e por exemplo, hoje, né, a direita ela fica muito presa ao tema da anistia. Anistia. E tem outros temas, né, para serem explorados. Disco arranhado. Exatamente, né? A pessoa que trabalha comigo, ela até mandou um abraço para ela, a Marli, enfim, ela falou assim, ela ficou falando lá de Trump e tal, eu quero saber da minha vida, que é a fila no SUS, né, segurança pública, e, né, problemas ali distantes para ela. Então, assim, quantas pessoas, né, não tem assim no Brasil, né, o povo de carne e osso lá na fila do ônibus, né? Então, consegui falar com esse eleitor. Né?